Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso quarto encontro para desbravar a nova lei antifacação, a Lei 15.358 de 2026. Hoje, nós vamos mergulhar fundo num dos seus instrumentos mais potentes e, com certeza, mais delicados do ponto de vista jurídico, o artigo 10. A gente está falando da possibilidade do Estado intervir diretamente na gestão de uma empresa. Uma medida que, olhem, testa os limites do direito de propriedade em nome do combate ao crime organizado. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão que o artigo 10 coloca na mesa. Imaginem só, o Poder Judiciário, por meio de uma decisão cautelar, afasta toda a diretoria e simplesmente assume as rédeas de uma companhia. É uma colisão frontal, não é? De um lado, a necessidade de sufocar o financiamento do crime, do outro, garantias constitucionais sagradas como a livre iniciativa e o direito de propriedade, lá nos artigos 5º e 170 da nossa Constituição. Para a gente entender toda a complexidade dessa medida, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, o que é essa tal de intervenção? Segundo, quem é a figura do interventor? Terceiro, quais os efeitos práticos disso tudo? Quarto, qual o destino da empresa? E por fim, claro, uma análise mais crítica, mais doutrinária sobre a constitucionalidade da coisa toda. Vamos lá. Começando então a nossa análise. A intervenção judicial é, sem dúvida, uma mudança de paradigma no nosso direito processual penal. Veja bem, tradicionalmente, o foco da persecução penal sempre foi a pessoa física. Agora não. Agora o Estado mira diretamente na pessoa jurídica quando ela é usada como ferramenta pelo crime organizado. O objetivo é bem claro: asfixiar a capacidade financeira e operacional dessas organizações. E juridicamente falando, o que é isso? Bom, a intervenção é classificada como uma medida asseguratória cautelar. Pensem no sequestro de bens, por exemplo, só que de uma forma muito, mas muito mais invasiva. E um ponto fundamental aqui: isso não é uma condenação antecipada, ok? É uma medida de urgência para estancar o problema. E a lei exige indícios concretos. Ou seja, não bastam meras suspeitas. Tem que ter elemento forte de que a empresa está sendo um canal para o crime. Essa é a chave de tudo. Agora, o que é fascinante aqui é a dualidade de objetivos da lei. De um lado, o objetivo óbvio: cortar o mal pela raiz, interromper o uso da empresa para fins criminosos. Mas, do outro lado, o legislador se preocupou com a função social da empresa. Ou seja, há uma tentativa de preservar empregos, de proteger contratos que foram firmados de boa-fé. É um equilíbrio dificílimo, que dialoga diretamente com o princípio da preservação da empresa, um pilar do nosso direito empresarial. Bom, agora vamos falar da peça central dessa engrenagem toda, o interventor. A provocação aqui é o administrador judicial do crime, mas na verdade é exatamente o oposto. A função dele se espelha, sim, na do administrador judicial lá da Lei de Falências, a 11.101. Mas a missão aqui é outra, é descontaminar a empresa da influência criminosa. Ele é, na prática, os olhos e as mãos do juiz dentro da companhia. E aqui não há espaço para amadorismo de jeito nenhum. A lei é bem rigorosa nos requisitos para ser um interventor: idoneidade comprovada, qualificação técnica e, um ponto bem moderno, experiência em gestão ou em compliance. A ideia é clara: trazer um profissional que não só saiba gerir um negócio, mas que consiga, de fato, implementar uma cultura de legalidade ali dentro. No final das contas, a nomeação é um ato de extrema confiança do juiz. E os poderes dele são gigantescos. O processo é quase um roteiro. Ele começa fazendo uma auditoria geral, um pente fino. A partir do que ele encontra, pode suspender contratos, pode rescindir vínculos com pessoas investigadas e talvez a parte mais complexa: ele tem que segregar o patrimônio lícito do ilícito. Ao final de tudo isso, ele apresenta um relatório ao juiz com duas saídas bem drásticas: ou um plano para salvar a empresa, ou a recomendação da sua liquidação total. Com tantos poderes, vem uma responsabilidade enorme, certo? Por isso, o controle tem que ser rigoroso. A lei determina uma prestação de contas a cada 3 meses, tanto para o juiz quanto para o Ministério Público. E mais, a responsabilidade do interventor é tríplice. Ele responde nas esferas civil, penal e administrativa. Qualquer deslize, qualquer ato de má-fé ou negligência pode levar à sua responsabilização pessoal. É uma salvaguarda importantíssima contra abusos. Certo. E quais são os efeitos práticos e imediatos de uma intervenção? A palavra-chave aqui é paralisia. No momento em que a intervenção é decretada, a empresa entra numa espécie de hibernação forçada e as consequências para o dia a dia da operação são drásticas. A lei fixa um prazo inicial de 6 meses para a intervenção.
Mas, muita atenção aqui. Esse prazo pode ser prorrogado e prorrogado sucessivamente, enquanto o juiz entender que os motivos ainda existem. Isso gera uma insegurança jurídica tremenda, que pode ser fatal para qualquer negócio, porque afasta investidores, afasta parceiros comerciais, é muito complicado. E essa cascata de efeitos é imediata. Assim que o juiz bate o martelo, acontece um bloqueio geral de todas as operações financeiras e societárias. Contratos com o poder público podem ser suspensos. E pior, a empresa fica proibida de participar de qualquer nova licitação. Na prática, para muitas empresas que vivem de contratos com o Estado, isso significa cortar a principal fonte de receita da noite para o dia. E então, depois de meses de investigação, de gestão pelo interventor, a gente chega ao clímax do processo. Com o relatório final em mãos, o juiz vai ter que tomar a decisão mais difícil. A empresa vive ou morre? Basicamente, a lei aponta 3 caminhos possíveis. Primeiro, se ficar comprovado que os sócios não sabiam de nada, que agiram de boa fé, a empresa pode ser restituída a eles. Segundo, se a contaminação pelo crime for muito profunda, o caminho é a liquidação judicial com a venda de tudo. E o terceiro cenário, o mais radical, é o perdimento total do patrimônio para o Estado. O divisor de águas aqui é a análise do dolo, da intenção e da boa-fé dos sócios originais. E aqui temos uma exceção muito importante que a própria lei traz. Quando os crimes investigados envolverem tráfico de drogas, as regras de destinação dos bens mudam. Não se aplica o artigo 10. Nesses casos, a gente vai para o regime específico da Lei de Drogas, a Lei 11.343, que tem suas próprias regras e destina os valores para o Fundo Nacional Antidrogas. É o que chamamos de uma norma de especialidade. Para fechar, vamos a uma análise mais crítica, porque, apesar de ser uma ferramenta bem intencionada, essa medida acende um debate jurídico seríssimo sobre os seus limites e sobre a compatibilidade dela com os nossos princípios constitucionais mais básicos. A doutrina do processo penal, e aqui podemos citar grandes nomes como Guilherme de Souza Nutti, sempre bate na mesma tecla. O poder do Estado de investigar e punir não é absoluto. Uma medida tão invasiva como a intervenção judicial exige um controle do juiz que seja constante e uma fundamentação impecável, robusta, em cada etapa para não virar um instrumento de puro arbítrio. E é aqui que os princípios entram em rota de colisão. A medida precisa ser proporcional, tem que ser a última ratio, o último recurso mesmo. O contraditório é diferido, ou seja, a pessoa se defende depois que a medida já foi tomada, o que é uma exceção gravíssima ao devido processo legal. E no centro de tudo, esse choque com a livre iniciativa e o direito de propriedade. O perigo real é que o medo de uma medida como essa acabe inibindo a atividade empresarial legítima. Isso nos leva à reflexão final. A lei entregou ao judiciário uma ferramenta que é quase um bisturi, uma ferramenta cirúrgica e muito poderosa. A grande questão, que só o tempo vai responder, é se os nossos operadores do direito vão conseguir manusear esse bisturi com a precisão necessária para extrair o tumor do crime sem matar o paciente, que é a nossa economia legítima. Se essa análise aprofundada do artigo 10 ajudou a clarear um pouco os riscos e as novidades da lei antifaqueação, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda demais a continuar trazendo esses debates jurídicos tão importantes. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.